Beleza com vocês? Você está aí no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel e hoje, pessoal, a gente vai estudar o porquê que as folhas caem no outono, com base no quê? Nesse game incrível aqui, Ghost of Tsushima. Não sei se é assim que se pronuncia, mas vamos para a aula. Pois bem, gente, o jogo ele se passa no Japão. O Japão basicamente está muito próximo ao Trópico de Câncer, ou seja, ele vai estar na área temperada. Mas qual parte? Na área próxima à zona tropical. Então ele vai ter, na maior parte do seu território, um clima subtropical. E o que o clima subtropical ele se caracteriza? Estações bem definidas, né? Então, o que acontece? Tem o verão quente, o inverno frio. E entre o verão e o inverno, nós vamos ter estações transitórias, a primavera e o outono. O que acontece? Por que essas árvores aqui estão perdendo suas folhas, elas voando bastante? As folhas elas caem no outono basicamente porque é uma estratégia da planta para se proteger do frio e economizar energia. Como assim economizar energia? Se ficar com as folhas, ela vai gastar mais energia e pode não sobreviver. É muita folha aqui no game. Então, algumas explicações, tá? Por que é no outono? Porque o frio, a partir do momento que a gente se aproxima do inverno, ele vai aumentando, ele está chegando. E as plantas, então, elas precisam armazenar energia. Com menos luz solar, o que vai acontecer? As plantas, elas param de produzir, basicamente, a clorofila, certo? Aquela coisa que dá o verde das plantas. Então, a produção de ácidos impede a circulação de nutrientes nas extremidades das folhas e assim as plantas interrompem o fornecimento de água e nutrientes para as folhas. Dessa maneira, elas vão ficar secas e vão cair. Quando a gente está aqui nesse ambiente do Ghost of Tsushima, eu não sei japonês, né, gente? A gente vê que está amarelado, ou seja, é o outono. As folhas estão caindo, porque posteriormente isso aqui vai ficar sem essas folhas, certo? Mas para variar, você pode ver que tem um verde aí. Nem todas as árvores vão perder suas folhas no outono. A genética, pessoal, de cada espécie é uma das razões para que algumas árvores não percam as suas folhas. Algumas espécies, como as coníferas, os pinheiros, eles vão desenvolver mecanismos para resistir ao frio. Pois é. Então, quando a gente pensar aqui no ambiente subtropical e também no ambiente temperado, a gente vai ter as florestas temperadas, a gente vai ter as florestas subtropicais. O que acontece? Vamos descobrir os segredos da ilha. O que acontece? Essas árvores aqui, elas são conhecidas como árvores que apresentam folhas caducifólia, ou seja, caducam. Então, à medida que a radiação solar, o nível de radiação vai diminuindo, a partir do momento que se aproxima o outono, por que vai diminuindo, né, pessoal? Quanto mais longe da linha do Equador, para vocês terem uma ideia, mais frio vai ficando. Então eu vou ter uma área tropical, predominantemente quente, eu vou ter as zonas polares, lá do hemisfério norte e do hemisfério sul. Não tem como o calor ir direto para o frio, então eu tenho essa transição. Então o que acontece? Tem épocas do ano que o hemisfério sul é mais iluminado, e em outras épocas o hemisfério norte é mais iluminado. Isso está ligado à questão do eixo de inclinação da Terra e um movimento de translação. Então aqui no Japão, quando é que nós vamos ter esse período aqui de outono? Ali por setembro a dezembro, que é quando é o outono deles, e a primavera no hemisfério sul, no caso do Rio Grande do Sul, que é um bom comparativo, porque o Rio Grande do Sul está muito próximo ao Trópico de Capricórnio e o Japão muito próximo ao Trópico de Câncer. Então, as folhas caducam, elas caem e depois no inverno elas ficam secas. Daí, a partir do momento que a gente chega ali na primavera, vai aumentando a radiação solar, então as árvores começam a ter mais acesso aos raios solares e assim então elas começam novamente a produzir as suas folhas e no verão elas estão exuberantes. Acontece muito aqui na Serra Gaúcha, a gente pode ver esse ciclo com os
plátanos. Certo, pessoal? As folhas caem basicamente devido à diminuição da radiação solar e como uma estratégia de algumas árvores para se proteger e sobreviver. E à medida que o frio vai chegando, elas vão então perdendo suas folhas como uma forma de economizar energia e sobreviver ao inverno. Como já falei para vocês, algumas então acabam estabelecendo estratégias, como por exemplo, as coníferas têm ali suas folhas aciculifoliadas, pontiagudas, para se proteger da queda da neve, enquanto as florestas temperadas subtropicais elas vão ter folhas caducifólias, caducam, elas caem. Certo? Se inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.